Olá a todos, pessoal. Nesse episódio de hoje do Viagens Tech, vídeo opinião do canal, estou trazendo novamente essa pauta à tona porque ela voltou a aparecer nos radares. Pessoal, eu estava aqui ouvindo a Gazeta do Povo agora há pouco, estava aqui vendo o Jorge Serrão falando e ele falou um negócio interessante que eu vou trazer para cá. Ele falou que a gente está vivendo no Brasil uma democracia reborn. E eu vou classificar essas placas falsas como placa reborn, que elas parecem aquilo que não são, né? Só parecem, na verdade não são. Pessoal, é o seguinte, recentemente eu postei uma shorts no meu canal, onde eu estava aqui despretensiosamente dando uma navegada nos marketplaces e apareceu para mim um anúncio de uma pseudo GTX 1080, que claramente você via que a placa era uma placa com sinais de ser uma placa reborn, uma placa fake, de ser aquilo que ela não é, né? Enfim, vocês sabem que o preço das GPUs estão nas alturas. Vocês sabem que uma boa placa de vídeo hoje está com um preço elevadíssimo. Inclusive é o que está encarecendo muito o preço dos setups quando você vai montar, né? Uma boa placa de vídeo hoje está muito cara. As RX 580, que são famosas, aquelas 1048 SP da China, retrabalhadas, né? Elas já estão com preço elevado. Elas subiram de preço absurdamente, até no mercado de usado, porque elas não são novas. Elas são retrabalhadas, são placas retrabalhadas, né, que utilizam componentes usados. As placas, como as RTX da vida, estão com preço nas alturas. A minha RTX 2060, por exemplo, ela está custando em média entre R$1.000 a R$1.300, se você acha aí, de marca boa em excelente estado, né? Tem aquelas tem a 2060 Super, daquela fabricante MLLSE, com a marca boa, né? Eu conheço alguns youtubers que usam e a placa é muito boa, que ela também tem um preço elevado. Não é uma placa que você vai comprar como no passado você comprava aí uma placa razoável, como as RX 580, por 500 conto, 400 conto, 300 conto, né? Nos AliExpress da vida, nos marketplaces da vida. Essas placas pegaram valor. E obviamente que com essa alta dos preços das placas de vídeo, tem mercado para tudo. E gente ruim tem em tudo que é lugar. E assim como aconteceu na época do boom das 1050 Ti, que tinha muita placa falsa barata se passando por 1050 Ti, que na verdade era uma placa reborn, ela não era uma 1050 Ti, só parecia. As placas estão voltando. E aí, pessoal, fui fazer uma pesquisa rápida na internet, eu achei placas reborn, né, placas falsificadas da linha RTX, da linha GTX, né, 1680, 1660. Achei RTX 2060, 3060, placas falsificadas. Anúncios cujas placas, igual a que eu mostrei na Shorts, por exemplo, não tinha nenhuma identificação. Zero identificação. Lá na descrição do produto, são compras internacionais geralmente. Lá na descrição do produto estava lá as especificações do que deveria ser uma RTX 2060, uma GTX 1080, 1660, 1680. Mas na verdade, você olha para a placa sequer tem alimentação extra da fonte. E a gente sabe que todas essas placas, RTX, GTX, RX, RXXT, todas essas placas, sejam elas AMD ou NVIDIA, e até mesmo as placas Intel, da linha Intel Arc, todas elas, a exceção, e aqui eu vou fazer uma exceção, de placas muito antigas, como a GTX 550 Ti, no caso da NVIDIA, né? Como por exemplo a RX 550, em que você encontra facilmente modelos que não necessitam de alimentação extra da fonte. No computador da minha esposa tem uma RX 550 da Mancia, que não necessita de alimentação extra da fonte.
A própria alimentação do PCI Express é o suficiente para sustentar aquela placa. Obviamente com uma placa mais limitada. Então você acha algumas placas que não precisam, mas são placas mais limitadas. Essas placas que entregam mais desempenho, essas placas que entregam uma melhor performance, mesmo sendo placas muito antigas como a 1680, a 1080, né, a 2060, elas entregam muita performance. As RX 580, 570, 470, né, são placas que a 5500 XT são placas que não entregam muita performance. Elas demandavam e vão demandar de alimentação de 6 ou 8 pinos da placa mãe, da fonte, não é da placa mãe. Nem só o próprio PCI Express vai ser suficiente para sustentar uma placa dessa. Então, se você não tiver uma fonte, mesmo que seja uma fonte parruda, tá? Se ela não tiver a conexão de 6 ou 8 pinos, você não vai conseguir dar vídeo numa placa dessa somente com a energia do PCI Express. Eu até faço um parênteses aqui, que eu vi uma placa-mãe da ASUS que foi lançada, e uma placa de vídeo da ASUS também que foi lançada para esse padrão de placa-mãe, que você já não precisa mais da conexão de 8 pinos ou 6 pinos da placa de vídeo. Achei fantástico isso. Já está chegando no mercado. Obviamente que vai custar uma fortuna. Vai custar o preço de um carro velho. Que é o que acontece. É uma placa que tem a tecnologia em que a conexão o próprio PCB da placa de vídeo, ele já tem um conector extra ao lado do PCI Express, que na própria placa-mãe já vai vir esse conector e você conecta a placa diretamente ali. Então você tem a alimentação auxiliar de energia da fonte fornecida por uma conexão na placa-mãe, o que vai eliminar cabo. Porque hoje em dia, por exemplo, o meu setup, eu vou tentar colocar uma foto do meu gabinete aí, na edição. Ele, claramente, você olha no meu gabinete aquário e tem um fio da minha fonte da MSI, a MSI Mag, conectado na minha RTX 2060. Quando eu tinha RX 580 era a mesma coisa. Então você tem um fio conectado ali, tá? Para quem busca estética e prioriza muito estética e tem muito toque com essa questão de estética, é uma proposta interessante. Você eliminar a necessidade de utilização desse fio, né? Eu estou falando isso porque isso é interessante. É uma tecnologia que está vindo. Mas as placas hoje que estão no mercado, elas demandam dessa conexão S e você tem que usar esse fio. Então você achar aí uma RTX 2060 que não precisa disso, obviamente que essa placa não é uma RTX 2060. Uma 1080 que não tem essa conexão, obviamente que ela não é uma placa 1080. Né? E isso está voltando no radar, porque num país igual o Brasil, que a gente está vivendo essa democracia reborn, como bem disse o Serrão, que a gente vive essa situação catastrófica na economia, imposto, IOF aumentando, imposto, dinheiro de aposentado que foi roubado no INSS, agora parece que também pegaram o dinheiro do FGTS das pessoas, e as coisas vão aparecendo, e o Brasil está uma zona, e aumentar imposto, e isso e aquilo, taxa, remessa conforme que não sei o que incide o negócio. Obviamente que tem gente que se beneficia com tudo. Aí as placas falsas vão ganhando notoriedade de novo, vão voltando para o radar. Por quê? Porque existem falsificações de placas mais atuais, não tão atuais, mas mais atuais. E qual é o diferencial que atrai público? Não é nada diferente disso, é preço. Esse é o grande diferencial que atrai público. Não é nada diferente disso, galera. É apenas preço. Então você vê uma 1080 sendo vendida, compra internacional, possivelmente nova, igual eu publiquei na Shorts, né? Nova entre aspas, porque essas placas não são novas, no máximo que elas podem ser remanufaturadas, como no caso das 2060 da MLLCE.
as 2060 Super, né? Aí você pega uma placa dessa por R$ 500 no Mercado Livre, para uma pessoa que tem um pouco mais de entendimento, a conta não fecha. A conta não fecha. Porque se você for no marketplace do Facebook, se você for no OLX da vida, pesquisar uma placa dessa usada, tá? Com boa assim, bem conservada, funcionando, sem problemas. Vai custar muito mais do que isso. Placas defeituosas vão estar custando isso. E no mesmo, na mesma lista lá que apareceu para mim no Mercado Livre, tinha lá placas defeituosas custando esse valor. R$ 500, R$ 600 com defeito. Ou porque as fãs pararam de funcionar. Muito estranho isso, mas a placa teoricamente funciona segundo o vendedor. Ou a placa não está dando vídeo, a pessoa não sabe qual o motivo. Tem defeito. Estão sendo vendidas por R$ 500, R$ 600. Por quê? Porque essas placas valem isso. Porque essas placas funcionando valem muito mais. Então você vê uma placa dessa sendo vendida, compra internacional, no AliExpress da vida, alguma coisa assim, a preços muito irrisórios, desconfia. Desconfia, porque muito provavelmente, se for uma placa que pareça ser, entre aspas, nova ou retrabalhada, remanufaturada, a chance de ser falsa é muito grande. Eu nem sei se pode ficar falando essa palavra aqui no YouTube. Até eu coloquei no título aí do vídeo o 4 no lugar da letra A. Né? Fica parecendo um A sem um A perneta, porque eu não sei se, né? Mas fato é que essas coisas ganharam notoriedade, voltaram a aparecer no radar de novo, então ganhando notoriedade. Vocês precisam ter cuidado, tá? Essas placas falsas, os falsificadores não têm muita preocupação com a questão de design. Eles costumam usar o mesmo design. O que eles fazem é só mudar o chip gráfico e o padrão das memórias de uma versão para outra. Uma GTX 1080 falsa vai ter um chip gráfico de uma placa X, uma RTX 2060 ou 3050 falsa vai ter o chip gráfico de uma placa Y, vai ter memórias de modelos diferentes do que normalmente viria no original, mas o design vai ser basicamente o mesmo. Por quê? Porque eles pegam no mesmo fornecedor, né? Eles não têm aquela preocupação de fazer um design parecer com uma... Por exemplo, você pega um projeto retrabalhado da 2060 Super, da MLLSE, você pega um projeto desse, você vê que a placa foi retrabalhada e pensaram num certo design, né? Mesmo a versão de cor preta quanto a versão de cor branca, você vê que ela tem foi retrabalhado tudo, foi pensado, ela tem um black plate, ela tem a conexão extra de energia, tal qual, se eu pegar, por exemplo, a minha RTX 2060 da Galaxy, ela tem todo um trabalho ali de design. Não é pensado só no chip, só nas memórias. Não, é todo um trabalho ali pensado. Agora, você pega essas placas falsas, elas têm um design muito próprio, muito parecido. E você dificilmente diferencia uma da outra, olhando a olho nu. Você vai achar que é uma 1080 é uma 2060 fake, mas na verdade não é. Né? São placas diferentes que se passam por... que são falsificações de placas diferentes. Então, é preciso ter muito cuidado com relação a isso. E um dos grandes pontos identificadores, pessoal, é a ausência dos pinos de energia, tá? Extra da fonte. Que toda placa mais parruda vai ter. Tá? 1050, 1060, 1080... 1650, 1660, 1680, tá? Isso as placas NVIDIA. Da linha RTX a 2050, 2060, 2080, 2060 Super,
3050, 3060, 3080, 4050, 4060, 4080, as placas novas da NVIDIA da linha 50, 5000. Todas essas placas, elas demandam de energia extra da fonte. Até aquelas placas do projeto Intel Arc, aquelas GPU da Intel, as Intel Arc, mesmo aquelas com 4 GB de VRAM, elas precisam de alimentação extra da fonte. Todas essas placas mais parrudas, elas vão precisar de alimentação extra da fonte, mesmo sendo placas mais antigas e bem mais antigas, como a linha 1050. As pré-computadores convencionais, ela vai precisar disso. As que não vão precisar de alimentação extra são os chips gráficos que são integrados em placas de notebooks ou all-in-ones, que são chips mobile, que é diferente o conceito. E mesmo assim, pessoal, o chinês ele andou pegando chips mobile, tá, de versão mobile de placas, e transformando isso em placas para computadores convencionais. Você tem série de placas aí, NVIDIA, AMD, que na verdade são placas chinesas que são chips gráficos de notebooks. E mesmo assim, essas placas demandam de energia extra da fonte. Por quê? Porque no caso do notebook, o chip fica integrado na placa do notebook, ele vai puxar energia por algum componente direto da placa. Alguma linha ali de alimentação direto da placa. Você não necessita de uma ligação extra. Não vai ter um conector extra que vai vir direto lá da central de energia do notebook, lá da bateria, do jack power, em que você vai alimentar essa placa. Não. A alimentação ela vai existir ali diretamente de uma linha de alimentação na própria placa. Tá? Um condutor ali, uma trilha, alguma coisa nesse sentido. Então, se você pega um chip gráfico desse, de notebook, e transplanta ele para uma PCB, para transformar numa placa de computador convencional, vai demandar de alimentação extra, porque esses chips têm um consumo de energia em que os PCI Express hoje, os convencionais, não suprem. Então, se porventura você vê uma placa aí, por 600 conto, sendo vendida a compra internacional, né? 700 conto, 550 conto por aí. RTX 2060, GTX 1080, GTX 1680. Muito cuidado e observe se essas placas têm alimentação extra da fonte, tá? Porque na ausência desses conectores, essas placas têm grandes chances. Eu não vou afirmar aqui para não ter problema, mas é quase certo que são falsos. Das que eu já peguei, por exemplo, é quase certo que são falsos. E por que essas placas não têm necessidade de conexão extra da fonte de energia, tal qual as placas originais? Porque os chineses pegam placas muito antigas. Pega GTX 550, eles utilizam muito em placas mais antigas, como as placas falsas da 1050, da 1060, 1080, 1650, 1660, 1680. Eles pegam muito, por exemplo, chip gráfico de GTS, NVIDIA GTS 450, com 1 GB de VRAM só, DDR3 muitas vezes. Eles só colocam uma BIOS modificada para ela parecer ser uma placa que ela não é. É uma placa reborn. Só tem a aparência de uma criança, de um bebê. Mas na verdade aquilo não é um bebê. De verdade. Aquilo é só uma aparência, é só um objeto físico que tem a aparência de um bebê. Com movimentos realistas e coisa e tal. A placa ela vai ter funcionalidade. Ela vai dar vídeo, ela vai funcionar as duas ventoinhas, ela vai ser lida como uma placa 1060, 2060, ela vai vir com um driver, né? Ela virá com um driver que o vendedor lá vai mandar, que é o que vai instalar com ela. Ela vai ter alguma funcionalidade.
mas ela vai apresentar problemas mais hora menos hora. Esse é o grande fato. Porque são placas muito antigas, muitas vezes limitadas, que são reprogramadas para serem o que não são. E voltaram a aparecer no radar de novo, pessoal, justamente por causa que as placas de vídeo estão com preços muito elevados. Placas de vídeo já mais antigas, como a minha RTX 2060, como a minha Ace RX 580, como outras placas já da linha 30. A linha 30 já é uma placa antiga, porque nós estamos na linha 5000. Então a linha 3000 da NVIDIA já é uma placa antiga. Essas placas ainda entregam potência, elas têm valor no mercado. E com a economia do jeito que está no Brasil, elas pegaram preço. E obviamente que com elas pegando preço, abriu-se novamente um canal para que quem comercializa placas falsas possam estar aí comercializando essas placas. E quem se lasca é o comprador. Porque você vai reclamar para quem? É compra internacional. É todo um imbróglio. Todo um problema. Como gostam de dizer por aí, né? Não tem garantia. A verdade é essa. Então fiquem ligados com relação a isso. Placas muito parrudas sendo vendidas. Compra internacional. Uma marca diferente aqui que eu não conheço. Sendo vendida no Mercado Livre da vida, nos marketplaces da vida, nos AliExpress da vida. Toma cuidado. Você pode estar comprando uma placa falsificada. E você vai ter prejuízo depois. Tá? Além do dinheiro gasto, você vai ter prejuízo depois. E não adianta. Você vai ter que achar um cara doido, que nem alguns youtubers aí, que tem conhecimento e gastam tempo. Como o caso eu fiz. Aproveitei que meu irmão estava aqui lá do sul, que ele é técnico informático, a gente gastou um tempo. E eu descobri qual era, de fato, a minha 1050 Ti falsa. Que eu recebi para produzir conteúdo. Fizemos a instalação da BIOS correta, ela voltou a funcionar. Mas ela nunca que vai ter um desempenho de uma 1050 Ti. Nunca, zero. Ela era uma 550, ela vai ter um desempenho de uma 550, que não é de todo ruim, tá? Não é de todo ruim. Mas não é uma 1050 Ti de 4 GB. É uma 550 de 1 GB só. E ponto. E é isso, galera. Esse vídeo é só um alerta para vocês, tá? Eu resolvi fazer porque eu vi que a minha Shorts ganhou muita notoriedade. A minha Shorts está tendo visualização e comentários. Isso é uma coisa que está recorrente. Eu fui fazer uma pesquisa rápida aqui e eu verifiquei que essas placas voltaram a aparecer no radar. Então fiquem ligados com relação a isso. Placa barata demais, tá? Placa boa e barata é difícil. O preço saltou aos olhos, desconfie. Ela pode ter problema, ela pode ser uma placa que esconde coisa. A pessoa fala, a placa é boa, nunca foi. Tá barata, galera. Desconfia. O vendedor quer vender. Muitas vezes, me desculpem falar isso com a sinceridade que eu sempre tive, eu vou falar. Tem muita gente que mente, que quer vender. Ele não vai falar a verdade. Porque ele sabe que se ele disser que a placa dele, ele estava jogando, ele joga 1 hora e a placa desliga, ele sabe que a placa tem algum problema. Se ele disser isso, ele não vai conseguir o valor que ele quer. Então toma cuidado com relação a isso. Esse preço aqui é o mínimo porque a placa é boa. Mas desconfia. Uma placa realmente boa, tá? Ninguém vai pedir barato. Tá bom? Não vai pedir barato. Essas placas pegaram o valor de mercado. Fiquem ligados com relação a isso. Beleza? Já se foi o tempo que você comprava uma placa relativamente boa, como a RX 580, mesmo sendo aquelas 2040 SP da China, por R$500 ou menos, entre aspas, nova. No caso são placas retrabalhadas. Já se foi esse tempo, tá bom? Nem essas placas hoje, usadas de terceiros, você vai achar num preço muito acessível. E se achar, desconfie.
essa placa pode ter problema, tá bom? Quem tem uma boa placa nas mãos vai vender pelo preço que o mercado está ditando. Ninguém vai dar uma de bom samaritano e vai pegar uma 2060 Ti, uma 2060 Super ou uma 2060 normal como a minha, né? Ninguém vai chegar e vai anunciar no mercado por um valor abaixo do que o mercado está pedindo. Eu não vou botar no LX por um valor abaixo do que o mercado está pedindo. Minha placa está perfeita. Por qual motivo, razão ou circunstância que eu vou colocar ela muito abaixo? Se o valor das placas de vídeo estão caríssimas, e se o objetivo de eu estar vendendo minha placa de vídeo muitas vezes é para fazer upgrade. Porque das duas, uma. Existem três, no meu entendimento, existem três momentos, na verdade. Falei das duas, uma, mas vamos corrigir aqui. No meu entendimento, existem três motivos para você poder estar vendendo uma placa de vídeo. Na verdade, 4. Né? O primeiro deles é upgrade. Você vai pegar uma coisa superior, que te atenda melhor do que aquilo que você já tem. Certo? Então você vai vender aquela placa ali. E uma coisa superior ao que você tem vai custar mais caro. Então, obviamente que se a sua placa está perfeita, ela está em excelente estado, você vai colocar ela pelo preço que o mercado está ditando. Você não vai colocar ela por menos. Afinal de contas, o objetivo da venda é para fazer upgrade. Correto? Então pronto. Porque se fosse um caso onde você vai fazer upgrade, mas não tem necessidade de se fazer da placa de vídeo, para que você vai se desfazer de uma placa de vídeo boa que você pode guardar para uma emergência? Porque vai que a placa que você comprou nova, a placona parruda, dá algum defeito. Vai que acontece, por exemplo, Deus me livre e guarde, está chovendo, cai um raio, acaba a energia volta, alguma coisa acontece, sua rede elétrica dá algum problema, sua fonte não estava muito legal e causa problema no seu computador e vai que causa dano na sua placa de vídeo. Aí você tem a sua boa e velha placa de vídeo de backup. Não é tranquilo? Você não precisou vender para fazer upgrade. A placa, ela não ia, guarda, não estraga. Entendeu? Então você vai conseguir estar utilizando. Agora, se você quer fazer upgrade e precisa de complementar o valor, porque uma placa mais parruda é mais cara, você simplesmente pega e vai colocar sua placa de vídeo à venda de acordo com o preço que o mercado está ditando. A outra situação em que você vai colocar sua placa de vídeo à venda, e são 3 situações mesmo, pessoal. Eu falei que era 4, não, mas são 3 situações. Na verdade, são 4. Né? A outra situação é tipo o seguinte: eu comprei um computador mais parrudo, que já veio com uma placa de vídeo mais parruda. É questão de upgrade. É questão de que o seu equipamento atual não tem mais serventia para você. Troquei num notebook, peguei um notebook gamer que vai me resolver, vai me dar mobilidade e eu desfiz o desktop. Você vai vender a placa pelo valor que o mercado está ditando. A placa está boa, não está? Ela não vai ter mais serventia para você e não é por isso que você vai vender ela barata. Você vai vender ela pelo preço que o mercado está ditando. Isso é óbvio. Né? O outro ponto é defeito. A placa está apresentando defeito. Fica caro para consertar, não levei para consertar, não sei qual é o defeito. Você vai colocar um preço justo. E aí você vai vender ela barato. Barato entre aspas. Você vai colocar um preço abaixo do que as placas em perfeito estado estão funcionando. Você tem que ser justo. Você não vai colocar o preço de uma placa boa, que está plenamente boa, na sua placa que tem defeito. Porque quem faz isso está agindo de má fé. Está sacaneando. Eu estou te passando para a pessoa uma placa que tem defeito. Por o preço de uma placa. Não vou fazer isso. Você vai ser realista. Uma placa com defeito custa tanto. A minha placa não está legal. Eu vou colocar ela por tanto mais outro cadinho. Um tanto mais um cadinho. Eu vou colocar ela por tanto. Que é o preço que o mercado está ditando. Aí, ela vai aparecer num preço que vai saltar os olhos muitas vezes, mas você tem que estar ligado. A placa tem defeito. E a última situação é quando você está numa situação muito apertada, precisando de grana, não tem mais para onde correr, né? Entre comer e ter o equipamento que você tem, você vai desfazer do equipamento que você tem. São casos extremos, mas pode acontecer. Aí, como é uma placa que tem valor agregado, obviamente que você vai vender ela pelo
o preço que o mercado está ditando. Ah, eu preciso de tanto, eu vou vender uma placa que vale 2 vezes tanto porque eu preciso de tanto. Galera, a placa vale 2 vezes tanto. Então você não vai vender ela por tanto. É isso, galera. Esse vídeo hoje vai ficando por aqui. Curta, comenta, compartilha. Valeu, falou e fui. O canal do Liésio é meu entretenimento. O canal do Liésio é meu entretenimento.